E sobre a formação dos complexos que provocam tristezas, angústias, depressões e males que impedem que vivamos de forma equilibrada e feliz, leio o seguinte pensamento do famoso cientista do cérebro que disse o seguinte: penso que apenas uma pessoa em 1000 consegue realmente viver no presente. A maioria gasta 59 minutos de cada hora vivendo no passado, com pena das alegrias perdidas ou vergonha pelas coisas mal feitas, ou num futuro que anseia ou que teme. A única forma de viver é aceitar cada minuto como um milagre que não se repete, pois é exatamente o que ele é, um milagre que não pode repetir-se. Cada minuto da nossa vida é, na verdade, um milagre. Este cientista faz o diagnóstico e aponta a solução. Que maravilha seria se cada um de nós, neste momento, interiorizasse este pensamento e ele se tornasse uma mola impulsionadora. Viver é aceitar cada minuto como um milagre que não se repete. Mas por que razão ficamos nós fixados, prisioneiros do passado? Por que razão perdemos a capacidade de viver intensamente o presente? Porque o complexo foi o tal grão de areia que entrou dentro da nossa concha, do nosso cérebro, e lá ficou, sem sentido. Ali está, dentro do nosso cérebro. E ele passa a orientar a nossa vida e torna-se um complexo, um círculo vicioso, onde nos fixamos. Cogitamos sobre esse problema que pode ser um segredo que só nós sabemos. Algo de desagradável, de irritante. Pode ser algo de angustiante e até inferiorizante. Recalcamo-lo na nossa consciência, cá dentro. Escondemo-lo na nossa memória para esquecer. Mas se alguém nos fala disso, conscientemente ou inconscientemente, reagimos mal e queremos esconder-nos. É como quando temos uma pequena ferida num pé e caminhamos na praia ou no campo, mas tudo toca naquela ferida. Assim se passa quando alguma coisa entra na nossa consciência. E quando nos encontramos a sós, o que é que se passa? O que é que se passa, meus queridos amigos? Gritamos, ficamos incomodados, choramos, não temos vontade de falar com ninguém, procuramos isolar-nos. E à medida que o tempo passa, o problema agiganta-se e procuramos um médico, um psicólogo. Quem sabe é-nos recomendado a terapia de grupo. Há mesmo quem procura cura por hipnose. Estes são realmente problemas que nos afligem. E são milhares e milhares as pessoas que sofrem com estes problemas. O nosso humor altera-se, sem que ninguém à nossa volta saiba que coisa se passa connosco. E até pensam, mas que bicho é que lhe mordeu? E o pior de tudo é que nem nós temos a noção das razões que nos levam a agir desta maneira. Nem nós sabemos explicar porque ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos com estas angústias na alma. Esse recalcamento age sobre o nosso comportamento e faz-nos sofrer fisicamente, mas sobretudo mentalmente. A pessoa irrita-se mais facilmente, começa a perder o interesse pela vida e pensa que não tem valor. São pessoas, nestas circunstâncias, que procuram o suicídio. O ano passado li numa revista, uma revista científica sobre psicologia, que o ano passado 12.000 pessoas tentaram o suicídio, e infelizmente as 12.000, e há a dizer uma palavra, mas hesito em dizê-la, infelizmente tiveram êxito, suicidaram-se mesmo. Queridos amigos, eram pessoas que não sabiam dar uma razão a este sofrimento da sua alma. E aqui encontram-se jovens, nestas pessoas, homens e mulheres adultos,
São pessoas idosas que entram neste grupo das 12 mil pessoas. Em nenhum assunto precisamos tanto do conselho inspirado como no desta noite. Realmente a palavra de Deus é a única que nos pode ajudar. E eu peço sinceramente o apoio do Espírito Santo, não só para mim, mas para todos aqueles que me veem e ouvem, porque Ele é o médico divino que pode curar, tirar esse grão de areia e transformar a nossa vida infeliz numa vida feliz. A questão é, de onde vêm os nossos complexos? Eles provêm de acontecimentos do passado e especialmente da forma como nós vivemos esses acontecimentos. Nós somos todos diferentes. Ou melhor, na verdade somos todos iguais e diferentes. Quero dizer que na mesma situação, cada um de nós age diferentemente. Por exemplo, uma criança pode usar óculos sem que isso a afete. Uma outra criança já pode desenvolver um complexo por usar óculos. Uns reagem sem problemas a uma educação ditatorial, a um pai ou uma mãe ditador, enquanto que outros ficarão com marcas na vida. Quero realçar que a situação que mais faz sofrer, ou que mais gera complexos nas crianças, é a separação dos pais, o divórcio. Sabem porquê? Porque a criança considera, lá no fundo do seu coraçãozinho, que ela é a culpada. Ela é a culpada da separação dos pais. E aqui eu lanço um grande apelo aos pais para, nas horas difíceis da vida, manterem mão na mão e seguirem, porque os filhos necessitam deles. Infelizmente, são esses filhos de pais separados, independentemente da classe social, os que mais tarde, na adolescência, geralmente se entregam às drogas ou a ritmos de vida sem interesse pelas consequências. Fiz uma pesquisa na preparação deste tema sobre os melhores autores de psicologia e partilho convosco o que pode estar na base dos complexos, ou seja, o tal grão de areia. Rapidamente apresento-vos uma lista de 12 causas de complexos. Pode ser ter sido considerado um gênio e, por isso, idolatrado. São os complexos que estamos a tratar. Ter sido considerado um idiota, entre aspas, um burro, na escola, e ter chamado mesmo isso mesmo, burro. Inveja secreta em relação a algum irmão ou irmã, impossibilidade de se exprimir de forma espontânea em consequência de uma educação rígida na família ou uma instrução demasiado pesada na escola, obsessão em consequência da falta de dinheiro em casa dos pais, traumatismos afetivos e psicológicos na tenra idade, como por exemplo afastamento da mãe, uma hospitalização, divórcio dos pais. Uma outra causa é rejeição consciente ou inconsciente pela mãe que desejava um filho de outro sexo. Não eras tu que nós esperávamos uma menina e veio um rapaz. Pais constantemente ansiosos, é outra causa dos complexos. Relação demasiado privilegiada com uma mãe possessiva, chamada a mãe galinha. Bom, aqui estou a falar no sentido negativo, porque há a mãe galinha protetora. Mensagens contraditórias dos pais, um autorizando e o outro recusando. Inibição causada, por exemplo, por uma relação com um pai muito autoritário. Gritos na altura da aprendizagem da fala, o que pode provocar o gaguejar e muito mais. Tirei 12, mas realmente a lista era exaustiva. Quantas formas negativas de gerir os meus complexos? Existem 4 que eu vou realçar. E vou citar as 4 formas principais em 17 que foram selecionadas pelos psicólogos. 4, para não vos cansar. Mas eu sei que vocês gostariam até que eu citasse as 17, mas não pode ser esta noite.
Atenção, estas formas que vou citar são os atalhos, considero que são atalhos por onde procuramos escapar dos tais complexos, do tal grão de areia que entrou dentro de nós. E não estou a dizer que não são a solução para o nosso problema, não passa de uma sucessão de mecanismos de defesa, não são propriamente a solução que nós procuramos. O que nós procuramos é atalho para fugir. Primeiro, a compensação. A compensação. O que é a compensação? É eu anulo os efeitos perturbadores dos meus complexos, desenvolvendo uma atitude inversa à que estou sujeito. Por exemplo, uma criança pouco dotada fisicamente fará tudo para desenvolver uma capacidade intelectual ou artística em domínios em que será brilhante e invejado. Toda a gente dirá, tu és o maior. Outra fuga é a sobrecompensação. Consiste em desenvolver sobre as mesmas situações, atitudes que são exatamente o contrário dos seus complexos. Por exemplo, tomar um ar arrogante, evidenciando-se, gaba-se facilmente e realmente quando está cheio de medo. O tímido torna-se insolente. O que vive o sentimento de culpa censura ou acusa os outros. Os fariseus sentiam-se culpados e complexados em relação a Jesus e procuravam acusá-lo recorrendo à lei de Deus, quando na verdade Jesus foi o maior cumpridor da santa lei de Deus. Mas eles acusavam-no, no fundo estavam a acusar-se eles próprios. A terceira fuga é a sublimação. A sublimação, eu transporto o meu problema para um domínio social, intelectual ou espiritual aceitável. O complexo de culpabilidade é sublimado numa moral de contrição e de aceitação do sofrimento. E finalmente, nos 4, vamos ao racionalismo defensivo nesta apresentação e que eu acho realmente muito boa. É aquela atitude em que nós vamos assumindo pouco a pouco e que se torna o nosso eu. Na verdade, não somos nós, de facto. É uma máscara. O nosso eu torna-se como que passa a ser o nosso caráter. As pessoas olham para nós, mas realmente não nos veem. Há mesmo quem diga que, na verdade, quando nós olhamos por uma pessoa, estamos a ver naquela pessoa 3 pessoas. Primeiro, a pessoa que ela pensa que é. Segundo, a pessoa que o outro pensa que ela é. Mas, na verdade, nós estamos na presença de alguém que só Deus sabe quem ela é. Negar os nossos complexos em permanência, construindo uma maneira de ser que proíbe qualquer defeito ou falha, é realmente muito mau. Aquele que sofre do complexo de culpabilidade vai desenvolver um caráter perfeccionista e só aceita o que é impecável, o que é perfeito. Aquele que sofre do complexo da rejeição, da exclusão, escarnece do que o ama. Para isso, basta que ele perceba um sentimento de aceitação ou de carinho da parte de alguém que lhe dá amor e compreensão, e ele torna-se crítico daqueles que sofrem do mesmo que ele. Tristeza, mas é assim que nós somos o ser humano. As pessoas que mais maltratam são as que mais maltratadas foram. No fundo, trata-se de transferir os seus próprios sofrimentos para os outros, a sua autoculpabilização para os outros, e especialmente para aqueles que lhes são mais queridos, os familiares. Vou fazer uma pergunta esta noite, que considero de grande importância. Gostaria que esta pergunta, cada um das pessoas tão amadas que estão aqui e que estão em todo este querido país e em todo o mundo, que me estão a ver e a ouvir, a pessoalizassem. E a pergunta que quero lançar nos vossos corações é: quem vos culpabiliza?
Quem me culpabiliza? Será que Deus me culpabiliza? Será que Deus quer que eu viva com complexos? Com sentimentos de culpabilidade? Será que Deus quer que nos atrofiemos fisicamente, mentalmente e espiritualmente? Será que Deus quer que eu sofra? Frequentemente acontece. Desenvolvermos nós próprios o sentimento de que Deus está contra nós. Porque pensamos que o nosso destino é terrível. Se somos infelizes, é porque Deus não nos ajuda, não nos abençoa. Deixem que vos diga uma coisa que descobri realmente quando tinha 20 anos. A culpa não vem de Deus. Deus não é o originador dos complexos, nem do sofrimento, nem do pecado. Realmente não. Deus não quer que os seus filhos sofram. Não. Eu descobri isto só quando tinha 20 anos, na verdade. Aos 17 anos, por exemplo, encontrei um irmão meu, com 8 anos e meio morto, no fundo de um poço, e até ali eu era um crente e tornei-me tão revoltado que perguntei, mas aonde é que está Deus? E foi passado algum tempo, quando comecei a compreender que Deus é um Deus de amor e não quer o sofrimento. E vamos ler algumas passagens da Sagrada Escritura, deste livro maravilhoso, deste livro que convida todos a terem nas suas casas, não numa prateleira, numa estante, não, nem na mesinha de cabeceira, mas num lugar onde se possa ler todos os dias com calma uma porção do Santo Livro. E as passagens falam-nos exatamente deste amor de Deus. E a primeira, e marquem, escrevam se quiserem, marquem na vossa Bíblia, diz assim em São João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus é um Pai de amor. Ele não nos quer mal, ao contrário, Ele quer libertar-nos. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo. Esta foi a minha descoberta. Mas Deus deseja que façamos uma autoanálise, isto é, que permitamos que o Espírito Santo entre dentro de nós mesmos e tomemos consciência do que nos faz sofrer. O Espírito Santo não nos acusa, mas revela-nos as coisas sobre uma verdadeira luz. Uma verdadeira luz. A luz autêntica da realidade. Fomos nós os causadores dos nossos sofrimentos, foram os nossos familiares, foi uma pessoa em quem nós confiamos, um ser que não queremos agora pronunciar o nome dele, um ser espiritual que provocou esse sofrimento. É o Espírito Santo que nos vai mostrar. Ele entra dentro de nós, nós damos-lhe liberdade para ele entrar e ele faz essa revelação, traz à minha memória, à minha consciência e ajuda-me a expelir. Ou fomos nós, e é importante também, virar-nos para o exterior, ou fomos nós que fizemos mal a alguém e isso tem-nos tirado a paz. Eu tenho conhecido pessoas que fizeram mal e que têm consciência que fizeram mal e não vivem felizes por isso. Sabem por que razão eu dizia deixemos o Espírito Santo entrar dentro de nós? Leiam comigo esta passagem da Sagrada Escritura. Esta passagem diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos agir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.